Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2022, segunda fase sobre separação de misturas e solubilidade. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Para se obter café descafeinado, sem que ocorra a perda dos compostos de sabor e aroma, pode ser realizada a extração seletiva. Para promover essa extração, pode-se, por exemplo, utilizar um solvente concentrado com os compostos que não se desejam extrair. Um dos procedimentos para a descafeinação do café, por extração seletiva, é apresentado no diagrama a seguir. Então é importante aqui, ele explica aqui o que ele está fazendo, como você vai fazer o processo de descafeinação. O nome do processo chama extração seletiva e como que você vai fazer essa extração? Você vai concentrar o solvente com o composto que você não quer extrair. Então, você quer manter aqui no grão do café os compostos que são saborizantes e aromatizantes. E você quer extrair a cafeína, por isso que é descafeinação. Então, você quer tirar a cafeína do grão, mas você quer manter o sabor e o aroma da bebida, tá certo? É isso que vai ser feito aqui no processo. Ele mostra o processo, é o que a gente vai ver no diagrama a seguir, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. Então, ele quer descafeinar o grão, só que ele quer manter substâncias que conferem sabor e aroma à bebida, e é isso que a gente vai ver aqui no esquema como que é feito esse processo. Então, coloquei aqui a estrutura da cafeína, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, essa daqui é a molécula da cafeína que você está tirando do grão. E outras substâncias que dão sabor e aroma, você vai querer manter no grão, tá certo? Vamos lá. Então, esse aqui é o diagrama que a FUVEST fornece na prova. E aí a gente vai interpretar ele agora. Não vamos explorar tanto ele, porque depois vão ter perguntas em cima desse diagrama. Os dois itens, o A e o B, são em cima desse diagrama aqui. O item C é sobre solubilidade. Então, ele parte dos grãos de café cru, mais a água, que é o solvente aqui. Você vai ferver essa mistura, esse sistema aqui, você vai deixar ele entrar em ebulição. E aí, você vai ter aqui os grãos de café e uma solução A, ok? Aí, o que ele fala aqui? Ocorreu entre essas etapas a filtração. Então, você fez uma filtração, porque aqui você tem uma mistura heterogênea. Você tem os grãos sólidos e uma solução que foi formada. E aí você vai filtrar essa solução em carvão ativado. Então, você vai fazer uma filtração em carvão ativado, para que ele explica que ainda ele já ajuda bastante com isso aqui, tá? Então, ele vai fazer a filtração em carvão ativado para reter a cafeína e separar os grãos. Então, essa filtração no carvão ativado vai tirar a cafeína desta solução B. Então, na hora que ele fizer a filtração no carvão ativado, pela filtração vai passar essa solução B, que vai ser o nosso filtrado, e os grãos de café, eles vão ficar nessa parte da etapa de filtração, por exemplo, tá certo? E aí, esses grãos aqui, eles vão ser descartados, como eu falei, não vou explorar tanto aqui, porque vai vir pergunta em cima disso que a gente está vendo aqui, ok? A gente explora um pouquinho depois melhor, quando ele fizer as perguntas. Aí você vai ter aqui a solução B, e essa solução B, ela tá sem a cafeína, tá? E aí, o que ela tem? Então, essa solução B é que vai ter lá as substâncias que dão o aroma e o sabor que ele explica lá no começo, ok? Então, essa solução B, e é isso que ele está fazendo. O que era a extração seletiva? Você pegava o solvente, concentrava ele na substância que depois você não quer extrair do grão. Você vai querer extrair a cafeína do grão, mas você quer manter o aroma e o sabor. Então, ele explica lá no início que para você fazer essa extração seletiva, você tem que concentrar a solução com os compostos que você não deseja extrair. Então, ele não deseja extrair as substâncias que conferem o aroma e o sabor. Por isso que ele vai reutilizar ela aqui, tá? Então, aqui estão as substâncias que conferem o aroma e o sabor.
aqui já está sem a cafeína, tá? A cafeína ficou retida aqui, ó. A filtração com o carvão ativado para reter a cafeína. A cafeína não já está nessa solução B aqui, ok? Aqui estão outras moléculas que conferem o aroma e o sabor, mas aqui essa solução já está descafeinada, tá? E aí ele vai pegar essa solução B e vai reutilizar ela novamente. Para quê? Ele vai pegar novamente os grãos crus, da mesma forma que ele pegou aqui. Só que percebam que aqui ele está pegando a solução B, enquanto aqui ele pegava água, tá? Então, agora ele está pegando essa solução B justamente para fazer a extração seletiva. Então, agora como essa solução B, eu acabei de explicar, já está com as substâncias que mantêm o aroma e o sabor, elas não serão extraídas mais do grão. O grão vai manter as substâncias que mantêm aroma e sabor, ok? Porque a solução já está concentrada nestas substâncias. Aí ele vai pegar esses grãos crus com a solução B, ou ele pode pegar de novo a do D no final e reutilizar ela também. Então, aí ele vai fazer novamente o processo, vai deixar entrar em ebulição, vai ferver isso aqui, aí você vai ter os grãos de café. Agora, esses grãos de café não perderam as substâncias aromatizantes e flavorizantes, mas perderam sim a cafeína, porque a cafeína foi extraída nessa etapa. Então, essa solução não tem a cafeína, essa solução não está concentrada em cafeína. Então, a cafeína vai ser extraída aí para essa solução B, só que depois ele consegue eliminar essa cafeína aonde? Ele elimina essa cafeína numa nova filtração em carvão ativado. Então, a cafeína que foi retirada aqui, ela também é retirada aqui. Então, essa solução D não tem a cafeína e está novamente mais concentrada ainda nas substâncias que ou que vieram daqui ou um pouco que foi extraído daqui. E aí o grão aqui, ele está descafeinado. Você tirou a cafeína dele, porque a cafeína não veio para essa solução B, a cafeína foi retirada daqui. Então, na hora que você usar esse cara, as substâncias aromatizantes e flavorizantes vão continuar na solução. Só que como essa solução B não tem cafeína, então a cafeína vai sim ser extraída aqui. E aí você tem o grão com as substâncias que você quer manter, que conferem o aroma e o sabor, só que ele está sem a cafeína. Então, aqui ficou retido esses grãos de café e aqui passou essa solução D. E aí você tem sim agora os grãos de café descafeinados. E aí quando você usar esses grãos para preparar, para quando você cozinhar, quando você deixar entrar em ebulição o solvente com esses grãos de café, você vai ter aqui o café descafeinado. Então percebam que aqui o café está descafeinado. Aqui você tem os grãos de café que vão ser descartados, porque esses grãos de café já não têm nem cafeína e nem as substâncias que são aromatizantes e que conferem aroma à bebida, ok? Então, essa aqui que é a etapa que você tinha que entender essa etapa para resolver aí o item A, o item B, principalmente. O item C é sobre solubilidade, uma perguntinha mais comum, tá certo? Então, vamos ver o que ele vai nos perguntar aqui no item A. Então, com base nas informações do texto, do diagrama e em seus conhecimentos, responda. A. Entre as soluções A, B, C e D, qual ou quais podem ser consideradas descafeinadas? Então, quais dessas soluções são descafeinadas? Então, aqui nós temos a solução A, a solução B, a solução C e a solução D. Quais soluções estão após a etapa de filtração em carvão ativado? Então, a solução B aparece após a filtração em carvão ativado e a solução D também aparece após a filtração em carvão ativado. Então, essas duas soluções estão aqui sem a cafeína, tá certo? Bem simples. Coloquei aqui a imagem estrutural do carvão ativado. Então, o carvão ativado é uma estrutura amorfa, como vocês podem ver, não tem uma forma definida. Se você lembra lá da configuração, por exemplo, do carbono grafite, você vê que o carbono grafite ele tem uma forma definida. Você vê aqui no carvão ativado que ele não tem uma forma, uma estrutura definida. Então, ele é altamente poroso, e por isso que ele absorve aí partículas. E
possui uma grande área superficial, ó, você vê que ele tem uma grande área superficial, você vê que ele tem vários caminhos, isso confere a ele uma grande área superficial. Enquanto maior essa área superficial, mais moléculas conseguem se absorver à sua superfície. E muito utilizado para filtração e purificação, e ele retém, importante porque ele retém impurezas como toxinas e outros produtos químicos que podem ser prejudiciais, tá certo? Então, aqui tem uma estruturinha interna para a gente ver como seria a estrutura interna desse carvão ativado, e aqui a gente tem a estrutura um pouco mais distanciada aqui desse carvão ativado, ok? E aí vamos lá, vamos responder para o pessoal da banca aqui da FUVEST. Então, quais podem ser consideradas descafeinadas? Lembra que é a B e a D. E aí, colocando isso aqui em palavras para o pessoal da banca, eu coloquei da seguinte forma. As soluções que podem ser consideradas descafeinadas são a B e a D. Lembra que elas estão após a filtração em carvão ativado. Durante a etapa do cozimento, ocorre a extração da molécula da cafeína a partir do grão. Com isso, a cafeína está dissolvida na água. A etapa de filtração com carvão ativado retém por adsorção as moléculas de cafeína, o que acaba tornando a solução livre da cafeína, por isso a solução é considerada descafeinada, certo? Então, tudo isso aqui é o que a gente viu lá, que eu demonstrei até na estrutura interna lá, que a molécula da cafeína vai ficar dissolvida no carvão ativado, tá certo? Então, tudo isso aqui a gente acabou de explicar, colocando isso aqui só em palavras, claro, para o pessoal da banca da FUVEST, ok? Vamos ver que ele pergunta aqui no item B. Os grãos de café 1 estão descafeinados porque eles não são aproveitados para preparar o café. Então, aqueles grãos de café 1 é aqueles que aparecem aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. E por que eles não são aproveitados para preparar o café? Então, vamos vir para o diagrama novamente. Então, ó, os grãos de café 1. Os grãos de café 1, ele pergunta se ele está descafeinado. Sim, ele está descafeinado porque aqui você está partindo da água. Então, você está partindo da água com os grãos crus, você ferveu esse sistema heterogêneo, você obteve aqui os grãos de café com a solução A, aí na filtração com carvão ativado, você separou os grãos de café 1 da solução B. Como aqui você partiu da água, água pura, então aqui você extraiu tanto a cafeína do grão, quanto as substâncias aromatizantes. Então, esse grão aqui não tem nada que possa fornecer sabor, ok? Esses grãos aqui, eles estão apenas aí, a parte sólida, sem nenhum, ou a quantidade muito baixa de cafeína e substâncias aromatizantes, ok? Por isso que ele não vai ser utilizado para nada, porque você extraiu tudo do grão, porque você está partindo aqui da água, né? Lembra que a gente viu que o processo ele parte da água para concentrar a solução com as substâncias aromatizantes e também a cafeína. Só que a cafeína você consegue extrair com o carvão ativado. E aqui essa solução B você tem a solução concentrada com as moléculas que conferem aroma e sabor para a bebida. Tá certo? Então, esses grãos aqui não tem nada a oferecer, por isso que eles vão ser descartados. Então, vindo aqui agora para a resposta, né, para a seguinte pergunta, se eles estão descafeinados, sim, eles estão descafeinados, os grãos de café 1 estão descafeinados, e porque eles não são aproveitados para preparar o café, porque eles não têm mais as substâncias que conferem aroma e sabor, e também não tem mais a cafeína. Então, respondendo aqui em palavras para o pessoal da banca, nós temos o seguinte, sim, os grãos de café 1 estão descafeinados. Isso ocorreu na etapa do cozimento, onde o aquecimento da água facilitou a extração da cafeína. Esses grãos que ficaram retidos na etapa da filtração não são reaproveitados para preparar o café, porque a cafeína e outros compostos aromáticos presentes nos grãos, após o aquecimento, estão apenas na solução obtida. Ou seja, estes grãos não são capazes de liberar mais estas substâncias que conferem sabor e aroma de café. Ok? Então, como a gente viu aqui, ó, você partiu deles aqui, como você partiu da água, aqui você já não parte da água, você já parte da solução concentrada com as substâncias que você não quer extrair do grão.
Agora aqui, como você partiu da água, aqui você extraiu tanto a cafeína quanto as substâncias aromatizantes. Então, esse grão aqui não tem mais substâncias, não tem mais moléculas que conferem aí as propriedades que nós queremos. Então, podemos descartar esse grão 1. Então, respondemos aqui para o pessoal da banca. O item B também, muito tranquilo. E aí, indo para o último item, que é o item C. Na etapa de extração dos compostos do café, a partir dos grãos crus, é feito o cozimento. Sabendo-se que o comportamento de solubilidade dos compostos do café é similar ao da maioria dos compostos orgânicos. Qual a relação entre a temperatura da água e a eficiência da extração? Justifique sua resposta. Então, quando você vai fazer um chá, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai colocar na água fervendo. Por quê? Porque a água fervendo consegue extrair mais princípios ativos que você quer da erva, da folha, para fazer a bebida que você está querendo preparar, tá certo? Então, você quer fazer um chá mate, o que você vai fazer? Você vai aquecer a água. Você quer fazer um chá de cidreira, o que você vai? Vai aquecer a água e colocar lá as folhas para você extrair. E você está fervendo a água, você está deixando a água entrar em ebulição. Por quê? Porque você consegue extrair mais moléculas se a água está numa temperatura maior, tá certo? Então, é isso que você está fazendo. Então, a maioria dos compostos orgânicos tem a solubilidade aumentada conforme você aumenta a temperatura do solvente, tá? Não necessariamente precisa ser a água. Se você está no laboratório fazendo uma extração, por exemplo, você pode usar outro solvente. Então, a temperatura do solvente, aqui ele especifica da água, mas isso é para o geral. Então, o aumento da temperatura do solvente aumenta a eficiência da extração. Se você pegar 10 gramas de erva mate, colocar essas 10 gramas em água fria e em água quente, você vai ver que na água quente ela vai ficar muito mais concentrada. Você vai conseguir preparar muito mais rápido essa bebida do que se você deixar a erva na água a temperatura ambiente. Então, você consegue perceber que, por isso que ele fala, nos seus conhecimentos responda. Você já deve ter percebido que quando você vai fazer a extração, quando você vai preparar uma bebida que vem de grãos, de ervas, você precisa aquecer para aumentar essa concentração, que ele fique mais saboroso, que ele fique mais concentrado. Então, aqui a resposta é clara e bem simples, tá? Então, os compostos orgânicos têm a eficiência da extração aumentada conforme você aumenta a temperatura do solvente, ok? E é isso que a gente vai responder aqui para o pessoal da banca. Essa daqui não precisa do diagrama. Você precisa apenas dos seus conhecimentos de vida, tá certo? Então, para a maioria dos compostos orgânicos, o aumento da temperatura do solvente aumenta a eficiência da extração, que eu acabei de explicar. Pois a solubilidade do composto aumenta no solvente a elevada temperatura. Neste caso, para a extração da cafeína, o aumento da temperatura da água aumenta a solubilidade da cafeína neste solvente, o que leva à eficiência na extração desta molécula a partir do grão. Tá certo? Tudo isso aqui a gente acabou de explicar. Então, a maioria dos compostos orgânicos, tá? Claro que vão ter uns que podem se comportar de forma diferente. Da mesma forma que a gente estuda muito no ensino médio a parte da solubilidade de sais em tabelas, e a gente vê que a maioria dos sais, eles são solúveis conforme você aumenta a temperatura, mas existem alguns poucos sais que são o contrário. A solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, por isso que é a maioria, mas não são todos, tá? Pois a solubilidade do composto aumenta no solvente a elevar a temperatura, tá? A mesma coisa, você vai preparar o chocolate quente lá no leite. Já deve ter percebido que tem algumas marcas de achocolatado aonde você consegue dissolver muito melhor o chocolate no leite a temperatura quente do que na temperatura ambiente. Você coloca na temperatura ou no leite frio, por exemplo, você vê que ele forma flocos, que ele não dissolve. Por quê? Está relacionado com a solubilidade do achocolatado e a temperatura do solvente, que nesse caso seria o leite. Tá certo? Isso é uma experiência de vida. Isso você percebe quando com 10 anos de idade você começa a preparar o seu leite lá. Coloca o seu leite no micro-ondas quando está frio e tenta dissolver. Aí quando está calor você vai querer tomar o leite gelado e você vê que o chocolate lá, o achocolatado, não dissolve da mesma forma.
tá certo? Então, você aprende isso por experiência de vida. E aí, tudo isso aqui é o que a gente comentou. Aumenta a temperatura da água, aumenta a solubilidade da cafeína nesse solvente, tá? Por isso que você consegue extrair mais, o que leva à eficiência na extração desta molécula a partir do grão. Tá certo? Então, uma questãozinha bem tranquila da FUVEST aí, segunda fase de 2022. Claro que essa daqui é a primeira questão da FUVEST 2022, segunda fase, tá certo? Então eu já corrigi todas as de 2025, segunda fase, 2024, segunda fase, 2023, segunda fase, e agora eu começo uma sequência de vídeos onde eu vou corrigir aí as questões da FUVEST 2022, segunda fase. Então, uma questãozinha de início de prova, uma questão tranquila, sobre um assunto que você aprende sobre separação de misturas, tá? Sobre filtração, você aprende no primeiro ano do ensino médio. Depois, no segundo e no terceiro ano, que você vai falar um pouquinho aí sobre solubilidade. Primeiro você fala no segundo ano sobre solubilidade de sais. Depois, no terceiro ano, você entra no estudo da química orgânica e aí você deve ver a parte de solubilidade em relação a compostos orgânicos, tá certo? Uma questão tranquila, mas interessante, né? Você aprende com essa questão como que é feito aí o processo da extração da cafeína para você preparar o grão descafeinado, tá certo? Então é uma questão bem interessante sim, tá? Embora não seja complicada, seja uma questão tranquila, mas uma questão bem interessante. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam interessante ou não, se já conheciam esse processo para você preparar o grão descafeinado, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!